agora eu te convido a curtir com a gente uma entrevista muito especial, uma entrevista exclusiva com o Dr. Victor Sorrentino. Ele que é do Sul, estava aqui em São Paulo, tinha aí alguns compromissos, tinha alguns pacientes para atender e a gente aproveitou para ir até o cantinho dele, até a clínica, bater um papo esclarecedor. A gente sabe que muitas coisas, às vezes, não são ditas nessa área de saúde, de qualidade de vida. Bom, ele acabou de lançar um livro e nesse livro ele coloca todas as verdades. Verdades que ele acredita e que ele contou pra gente. Olha lá. Oi, gente, olha, hoje a gente veio conferir um bate-papo muito legal a respeito de um livro que é lançamento do Dr. Victor Sorrentino. Ele é nutrólogo, é cirurgião plástico e no livro ele conta muita coisa bacana ligada à saúde, à prevenção de doenças, alguns mitos e muitas verdades. E a gente veio hoje conferir tudo numa super entrevista exclusiva para Você Bonita. Bom, como eu contei para vocês há pouco, agora a gente vai conversar com o Dr. Victor Sorrentino, que já me falou que eu posso chamá-lo de Victor apenas, para a gente bater papo, falar sobre coisa séria, gente. Saúde, a gente sabe que está em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo sabe disso, né, Victor? Mas poucas são as pessoas que, mesmo sabendo disso, prestam atenção se estão fazendo algo a favor da sua saúde. Então eu quero começar nosso bate-papo, que é um assunto muito bacana que você trata aqui no livro, inclusive um capítulo do seu livro, eu vou direto nele, que eu sei que é um capítulo que se alguém tiver folha e falar assim, deixa eu ler esse primeiro, que diz o seguinte: o que está engordando a nossa sociedade? Qual é o problema? Porque se a gente sabe que saúde é o mais importante, e eu acho até que a gente pode notar uma mudança das pessoas de quererem melhorar a saúde, por que então a sociedade está engordando? Primeiramente, obrigado pelo convite, Carol. Um prazer poder compartilhar com os teus telespectadores aqui. Prazer é um prazer imenso meu, né? Porque eu gosto de falar sobre isso e é uma coisa que me preocupa muito, né? Sempre me preocupou. Na verdade, eu passei por uma situação de não ter saúde, não era nada sério, não era doença, e esse é o grande problema. Já que eu não estava doente, ninguém conseguiu me ajudar. Então aí eu comecei a entender que aquilo que eu estava inserido, a medicina que eu estava inserido, não tinha respostas para alguma coisa que não fosse doença. Se tivesse doença, talvez uma resposta, talvez algo a se fazer. Engordar, até pouco tempo atrás, não era visto como doença. Então o gordinho era o bebê gordinho, é o saudável. A pessoa gordinha é a gordinha feliz, né? Não é anoiado, né? E a gente deixou passar um momento na história da alimentação que foi muito importante. Um momento onde as pesquisas não tinham tanto um controle e verdades eram jogadas assim, talvez com alguns interesses ou não, né? Mas e aí uma população inteira seguiam aquelas verdades e acabamos do jeito que nós estamos, né? O que gerou realmente? Eu acredito que o início de tudo não foi o fato de industrialização, de sedentarismo, nem nada. Acho que realmente o início foi quando houve uma pesquisa e através daquela pesquisa de um pesquisador foi institucionalizado de que as gorduras eram vilãs. E aí a partir desse momento a coisa descabelou. Por quê? No momento que a gente tira a gordura do alimento, quem entram os carboidratos, não são as proteínas. Sim, eu já sei, eu li o livro e achei o máximo essa parte e ninguém para pensar nisso, né? Não, então o que se fazia mal? Se pegar a minha avó comia banha de porco, era manteiga, tinha gordura animal, né? Era ovo, era gema do ovo. A partir de um certo momento, o alimento que sempre esteve em contato com o ser humano foi demonizado. E aí o que entraram? Naturalmente, os substitutos, né? O alimento com baixo teor de gordura é muito ruim no paladar. Então começaram a se adicionar os químicos para que desse paladar a esse alimento, que são os carboidratos feitos das farinhas, as coisas industrializadas. Então uma coisa era bem simples de entender naquela época. Né? Naquela época, por que eu vou substituir algo que é natural por algo industrializado? E aí a sequência de erros depois disso, porque o erro aconteceu. A gente levou talvez quase 60 anos para conseguir entender que aquele erro era um erro, porque
Em 30 anos, nos Estados Unidos, o infarto, que era uma doença quase inexistente, virou a principal causa de morte. Só que ninguém olha para trás, né, Carol? É verdade. E agora? O que a gente vai inventar agora para curar o infarto? Tem que sempre pensar nessa cura, né? No remédio. Exatamente. Não no problema para a gente solucionar o problema. É. Porque ele acaba sendo mais difícil, né, doutor? Exige um pouquinho de, eu diria, força de vontade, Exatamente. né? De fazer algo para conseguir mudar. E é muito mais simples ir lá tomar um remedinho e falar, tô ótimo. Carol, as próprias pessoas hoje, elas estão se dando conta de que isso não está funcionando, né? Na medicina a gente sempre teve, eu aprendi isso, infelizmente, de que assim, chegou o paciente, tem que, é quase que eu sou um computador. Aí o médico fica bravo com o Dr. Google, mas geralmente a pessoa procura. Eu estou passando por isso, joga no Google. Olha, qual o remédio para isso? O médico hoje está fazendo muito isso. É claro que o problema vem da formação na universidade, o problema do quanto que se remunera, né? Essas questões, infelizmente, não são talvez imutáveis hoje, né? Mas a verdade por trás disso é que se a gente olhar só para o problema, agora, para o sintoma, a gente vai achar sempre um remédio. E aí talvez esse remédio lhe traga outro problema. Vamos trazer a história. O erro, a troca do alimento. E aí começou-se, não, deve ser o colesterol. E aí começou, remédio para colesterol, causa depressão, remédio para depressão, dificuldade de dormir, remédio para dormir. Aí compulsão de fome, aí gastrite, e aí vai. E obesidade. E obesidade. Infelizmente é um caminho que a gente percorreu que hoje a gente já compreendeu. Talvez a gente ainda tem muito a avançar, né? Esse assunto da nutrigenética e da epigenética, né? Epigenética é o seguinte, eu tenho uma genética para ser magro. Eu tenho genética. Se eu errar muito, eu vou engordar. Agora, se tu tem a genética para ter câncer, se tu errar muito, tu vai ter câncer. O mesmo erro determina diferentes fins ou não, né? Meios, dependendo da hereditariedade, que conta só cerca de 15%. Quase nada. É bem pouco. É muito pouco. Então tem muita gente que dá até desculpa, não, é da minha genética, eu engordo fácil, meu metabolismo é lento, esse tipo de coisa. E aí, bom, estamos desmistificando, é só 15%. É 15% a culpa da genética, Poxa, né? Tem muito mais que a gente pode fazer por isso, né? É que é muito difícil, né, Carol? Fazer as coisas corretas é difícil, demanda uma troca de hábito, porque a gente já está inserido num hábito completamente não vital, não tem como viver desta forma, né? É remédio atrás de remédio. Ontem mesmo eu atendi uma criança de 13 anos com pré-diabetes. Quando que na minha infância, na tua infância, a gente viu uma criança com 13 anos de diabetes? Era muito raro, assustador, né? E hoje é um problema muito sério. Assim, é seríssimo porque o número está aumentando muito, né? De crianças. Olha, ela com estava diabetes. com 13 anos. Com esteatose hepático leve, mas não é aquela criança assim, obesa. Não, era uma criança gordinha. Só que os pais meus pacientes se atentaram para isso. Olha, vamos dar uma olhadinha. Ou a gente olha para dentro, cara. Não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Agora eu não sinto nada. Minha criança não sente nada. Tá ali, saudável, com excesso de gordura. Vamos dar uma olhada nos exames. Vamos ver o que está acontecendo por dentro, porque uma coisa que eu planto hoje não determina alguma doença hoje, né? Talvez daqui 20 anos ou 10 anos. Sim, e às vezes até bem perto. Agora, você citou esse lance do carboidrato e é um assunto super importante, ele parece muito simples e muito claro e na verdade é um assunto amplo, porque as pessoas se perguntam, bom, não posso fazer uma dieta radical porque se eu tirar totalmente o carboidrato, a gente sabe também a quantidade de problemas que vão aparecer. Porque a gente precisa de carboidrato. Agora, o quanto a mais essas pessoas estão consumindo? O quanto a mais, então, onde está esse problema? Porque tudo hoje que a gente consome acaba tendo carboidrato? Quase tudo, Carol. É assim. Quanto a retirar, vamos colocar, dietas não funcionam. As pessoas estão cansadas de passar por medicamentos, dietas. De 93% a 96% de quem faz qualquer tratamento para emagrecer ou dieta para emagrecer, volta a engordar. Só que ninguém engorda de músculo, né? Então, quando a gente emagrece, perde-se gordura, perde-se músculo, qualidade óssea, o metabolismo pode ser piorado e depois eu engordo de quê? De gordura. Verdade. Então, não adianta fazer dietas radicais. Entender que o carboidrato precisa ser moderado é uma questão, assim, muito simples de entender. De manhã, eu como pão. No almoço eu como arroz, de tarde eu como pão, de noite eu quero ser light, como um pão light, é carboidrato o tempo todo. É verdade. Então, assim, não é não ter carboidrato, é se tem o pão, mas tem frutas, tem vegetais, vamos
optar pelos vegetais. Não que precise excluir 100% do pão. Aí vai de pessoa para pessoa, individualidade. Nós né? vamos chegar no glúten ainda, doutor. Eu já vou te perguntar do glúten daqui a pouquinho. Mas assim, como exemplo, eu acho que funciona muito bem. O tempo todo, então, tem o carboidrato. E assim, não pode ser assim. Não tem como. É suco, mas é só ruim de má qualidade, que é o suco de caixinha. O carboidrato é aquele refinado da farinha, do negócio processado. Entendi. É o negocinho congelado, é o pãozinho de queijo. Que é tudo farinha branca, né? Não tem como ter saúde com isso. Às vezes estou magro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o magro pode infartar, o magro pode ter um câncer. A gente está errando no excesso de carboidrato. Né? Se no momento da manhã eu tivesse ovos, por exemplo, mais frutas, estou falando de outra coisa. A proteína ela tem uma função dentro do corpo de renovação. Então tudo que é o tijolinho da tua casa é proteína, a não ser a gordura de depósito que tu não tem, tu tá muito bem. Estamos lá na luta, a gente estava brincando aqui, né, menino? Estamos na luta. A gordura tem uma função e assim, existem aminoácidos que a gente não produz, ou seja, se eu não como, eu vou perder do meu corpo. Tá. Gordura tem uma função de dar energia, mas tem a função de fabricar hormônios, assim como a proteína, de lubrificar o nosso intestino, de dar substrato para formar células, para dar energia para o coração. Então a gordura tem outra função vital. O carboidrato só tem uma função, dar energia. Então eu tenho que modular a quantidade, porque proteína, se eu tomar de repente agora, eu comer 1000 calorias de proteína, talvez eu emagreça. Porque eu faço atividade física, meu corpo vai ter que processar ela, vai jogar para o meu músculo, para os meus ossos, para fabricar o hormônio da tireoide. Entendi. E o carboidrato ele vai me dar energia, importante para dar energia. E aí você tem que gastar essa energia. Exatamente. Aí não adianta eu me entupir de energia, porque eu não tenho, transbordo o tanque. Eu não estou utilizando. Então esse negócio de comer a cada 3 horas também, às vezes pode ser tiro no pé, tem pessoas que não são para isso. Depende do grau do metabolismo e que comida vai inserir em cada 3 horas. Entendi. Não é uma regra. Não é uma regra. A única vez que eu fiz isso na minha vida, orientado, foi um dos grandes problemas que me levantaram assim, uma hipótese de, opa, tá tudo errado, eu acho. Foi depois de procurar muitos médicos, eu estava com muita falta de atenção, cansaço, prostração, e eu não era daquele jeito. Eu fui diagnosticado com déficit de atenção, eu nunca tive. E eu falei, pô, tem alguma coisa errada, deve ser então a minha alimentação. Aí eu fui num médico que me orientou a comer cada 3 horas, falei, deve ser isso, com barrinhas de cereais e pão integral. Nunca engordei na minha vida, engordei quase 4 quilos naquela época. Eu falei, para. Tem alguma coisa errada. Retroceder. Exatamente. Entendi. Isso então a gente pode colocar como um primeiro alerta para as pessoas, porque é claro, eu cito isso muito no programa e é importante que a gente tenha a orientação de um profissional. A gente começou, inclusive, falando a conversa de alguns problemas que nós enfrentamos com muitos profissionais. Como em todas as áreas, existem bons profissionais e profissionais ruins. Então, eu acho que também tem que ter um critério do paciente, de entender aquele especialista, de entender aquele profissional e procurar uma orientação. Como você falou, não tem regra. Então, a gente tem que se conhecer também, né, doutor? Eu procuro sempre, Carol, nas palestras, iniciar com assim, ó, seja você o seu melhor médico. Eu não tenho condições, a minha consulta leva 1h30, mais ou menos. Eu tenho um nutricionista que trabalha junto, eu tenho um preparador físico que trabalha junto comigo. Mas, no geral, os médicos não têm isso. E, geralmente, a consulta médica, infelizmente, por outros motivos de convênio, tá? 15 minutos, 10 minutos. Eu não tenho como te conhecer melhor do que tu te conhece. Sim. Mas, para a gente se conhecer, a gente precisa, pelo menos, se interessar por saúde. E aí, começar a entender de alimento, de atividade física, qual o efeito que acontece em mim se eu fizer uma ou outra coisa. Perfeito. Não, eu concordo. Agora, como a gente estava falando do carboidrato, vamos continuar no assunto do carboidrato, porque eu sei que o pessoal tem muitas dúvidas, e vamos para o glúten. Como é que surgiu essa história de aparecer um item chamado glúten e que se tornou um item tão importante? A gente sabe que existe a doença celíaca para quem tem intolerância ao glúten. E que hoje a gente consegue descobri-la, então talvez a gente até tenha notado que o número aumentou de pessoas com a intolerância, porque também aumentou, digamos assim, a facilidade para descobrir a doença. Podemos dizer isso. Mas eu queria que você desse a sua opinião do glúten. Se a gente deve tirar o glúten, se a gente não deve. Como você enxerga, então, o papel do glúten ou a retirada dele? Tá. Eu vou fazer uma analogia, que vai ficar bem simples de entender. Adoro. Álcool faz bem ou faz mal para a saúde? Álcool eu acho que faz mal.
Tá. Tá, deixa eu completar. Álcool em excesso. Eu posso colocar assim? Mas o álcool em si não tem como metabolizar o nosso corpo, né? Tá. Ele vai intoxicar. Eu tenho que moderar o grau, a quantidade de álcool que eu vou colocar e o momento. Tudo bem, bom. né? Isso todo mundo sabe. Agora, se eu pegar uma cerveja, um vinho e concentrar em 400% de álcool e mão só isso, fazer tu comer todos os dias, tomar todos os dias esse vinho, essa cerveja. Vai fazer mal. É incompatível. Sim. Então, o que aconteceu com o glúten, e não só com o glúten, com vários alimentos, é que o processo de evolução causou a involução de muita coisa. É muito agrotóxico, é muita modificação do solo e em alguns alimentos, cereais principalmente, a modificação genética. Tá? Esse aperfeiçoamento genético causou algumas coisas que a gente não esperava. Tá. Uma delas é a concentração de glúten dentro do trigo. O trigo mudou, os cromossomos mudaram, a forma do trigo, o cultivo modificou. Então, num alimento que não era ruim, de todo ruim, mas também nunca foi ótimo. O álcool, por exemplo, tá? Não vou comparar o álcool, porque as pessoas mas então não tem nada a ver, um é álcool, é droga. Tá, não. Um alimento que nunca foi ótimo. Tá. Modifiquei e ele se tornou ruim. Modifiquei, se tornou ruim e eu faço as pessoas comerem de manhã, no almoço, de tarde, de noite. Não tem como ter saúde. Então tem pessoas que têm maior sensibilidade. Um alimento ele tem 3 graus de incompatibilidade com a gente. Ou ele pode causar simplesmente a intolerância, que é o quê? Intestinal. Tá. Então, eu tenho cérebro, eu tenho rim, eu tenho pâncreas, eu tenho outros órgãos. O intestino é um dos órgãos. Então chegou lá, causou mal no meu intestino, intolerância, diarreia. Nem todos apresentam diarreia. Tá. Aí é um outro problema. Segundo, eu posso ter uma alergia, posso morrer com o alimento. Camarão, por exemplo, eu como edema de glote. Bom. Terceiro, que o mais importante, são as hipersensibilidades, que se falam muito por aí. Mas isso aí é mito, porque falta estudo. Não tem nada disso, nada melhor do que a pessoa testar. Pô, tá com dor de cabeça, dificuldade de engravidar. Olha, só nesta semana, por acaso... Dificuldade em engravidar, jura? Nessa semana foram 3 que engravidaram comigo, porque já tinham feito todos os testes, não tinham problema nenhum. Por que eu não engravidei? Eu falei, será que não é um alimento, alguma coisa que pode estar acontecendo? Vamos olhar para onde ninguém olha. Não deu outra, é simples de entender as coisas, né? Eu fiz, aí eu recebo mensagem, eu vou te provar, vou te mostrar depois. Quero ver. Tá? Você ficou super feliz, claro, né? Que maravilha. Imagina que eu não vou ficar feliz. E você tirou o glúten dessas pacientes? Eu falei assim, quem sabe, olha, vamos entender que é um alimento que é ruim para ti. Tá? Tenta. 3 meses sem marido e mulher, vocês vão melhorar em muita coisa. Não precisa viver a vida inteira sem, mas desse período, resolve. Tô com enxaqueca, tenta ficar sem. Tô me sentindo inchado, tenta diminuir, por quê? Porque tem substituto, não tem nada lá dentro que seja essencial à vida. Entendi. Essa é a questão. Se uma pessoa tem incompatibilidade com ovo, por exemplo, o ovo é um excelente alimento. Então vale a pena a gente investigar mais, né? Olha, vamos ver se realmente ele faz mal para ti. Agora, o que tem dentro do trigo que não tem em outros lugares? Não tem nada. Entendi. É um carboidrato. É um carboidrato Como tantos ruim. outros. Dá para comer? Dá para comer. Tem pessoas que não podem nem encostar. Tem pessoas que podem achar o equilíbrio daí. Carol, depende muito de cada um. Não adianta eu não vou tirar porque eu não tenho intolerância. Não interessa se não tem intolerância. Se ele está te fazendo mal, vamos investigar, né? É o teste, eu sugiro que as pessoas façam um teste de 20 dias. E veja como estão se sentindo. Como se sentindo? Então, por exemplo, se a pessoa não tem esses efeitos que você citou, não sinta nada, e consegue colocar com equilíbrio um pouco... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem gente que Não é bota um pouco condenável, mais. mas Não. desde que não cause nenhum problema. Então, a gente pode começar por algumas coisinhas simples, como você citou, a enxaqueca, mas assim, simples eu quero dizer que para quem tem... É horrível. É Tira a horrível, é pessoa da péssimo. sua- Enxaqueca, então, um desconforto, tá tentando engravidar, então... Constipação, Tá. E aí cansaço, faz o teste. até queda de cabelo. Mas tem muito estudo na literatura. Queda de cabelo também? Alterações de tireoide, Ele está, então, mas não déficit pelo de atenção, glúten também. déficit de atenção. O que estava acontecendo comigo naquela época lá? É um excesso de farináceos. Eu fiquei 3 anos sem encostar. Minha vida é outra. Hoje em dia eu posso comer, mas eu encontrei o meu equilíbrio. E dizem também que se a pessoa também ficar um tempão sem comer, quando ela volta a comer, se ela come um dia, ela passa mal assim? Isso é verdade? Pode ser verdade, mas vem cá.
se tu ficar um tempão sem comer uma maçã e comer, tu vai passar mal? Não. Não, é um alimento bom. Se eu ficasse um tempo sem comer uma coisa que é ruim pro meu corpo, a hora que ele entrar novamente, o corpo vai me mostrar. Quanto melhor eu estou de saúde, então eu posso viver ruim na AM, eu posso viver assim, ó, onde eu não percebo nada que acontece comigo, vai acontecendo, vai entrar de 3 a 7 toneladas de alimento durante a minha vida. Vai entrar lixo também, e coisas boas. Ou eu posso ser saudável e perceber tudo aquilo que me faz mal. Ônus e bônus. Eu vou ter mais saúde, mas talvez não é o que muitos querem, né? Compreendo cada um. Cada um tem a escolha, isso, né? Mas faz todo sentido isso. Se não fosse ruim, não ia passar mal mesmo, ficando um tempão sem comer. Tinha pensado nisso também. Mas também assim, ó, depois quando passa mal na primeira vez, assim, e depois consegue aprender em qual momento dá para colocar, que tipo de veneno dá para colocar. É o álcool, né? Eventualmente eu posso usar, tomar, convívio social. Tem gente que não pode, o alcoólatra não pode, não é mesmo? Sim. Então, tem pessoas que não podem. Entendi. Cada um vai ter aí a sua quantidade, o seu peso, o seu equilíbrio. Isso. E é importante também encontrar o equilíbrio nessa parte. Agora, saindo um pouquinho do carboidrato, que deu para entender muito bem, os exemplos citados foram ótimos. Tem uma coisa que eu considero muito importante e que todos os dias eu paro para pensar nisso e agradeço por ter um bom sono toda noite. E o sono, de fato, eu coloco como uma das coisas mais importantes da vida. E não tem outro jeito, né, doutor? Não tem como o dia seguinte ser um dia bacana, um dia produtivo, um dia legal, se você não tiver uma boa noite de sono. Como é que isso impacta, então, na nossa saúde diretamente? É muito. Muito, né? Porque hoje, 1/3 da vida do ser humano era para ser dormindo, né? Hoje em dia fica bem complicado porque se encurtou o tempo que eu tenho para dormir, que eu tenho afazeres, eu tenho filhos, eu tenho que trabalhar, enfim. Mas quanto menos horas de sono, todos os estudos são unânimes, mais doenças. Então só isso devia ser um baita de um alerta pra gente, né? Mas o que acontece? Se a gente tem interferência de hoje eletricidade por tudo que é lugar, não era para existir. Ótimo que existe, né? Mas é luz artificial. Então o nosso corpo de noite, em vez de perceber que é noite, ele não percebe mais, porque tem luz. Ele fica, será que é noite ou será que não é? Existem até óculos hoje que a gente coloca e pelo menos enganam um pouco o cérebro e fazem ele perceber que aquela luz mais intensa não é entrando. Ainda a pineal entende como pode ser à noite. Olha que interessante. Então, isso é simples, né? Então, se a gente conseguir vamos pensar nos avós, é a mesma coisa. O sono era completamente diferente porque a quantidade de informação era diferente, não tinha computador, televisão era pouco. Hoje é muita coisa, muita coisa. Se a gente não conseguir descansar o nosso cérebro, não tem como ter saúde. É simples de entender. O único horário que o corpo tem tempo de pensar nele mesmo, sem Victor ou Carol mandar, é durante o sono. É onde passa-se um scanner, né? Olha, tá com uma célula tumoral, vamos resolver. Temos que produzir os hormônios anabólicos, que são construtores no corpo. Vamos produzir, vamos relaxar, memória, enfim, uma série de coisas acontecem. E se a pessoa vai perdendo qualidade do sono, mas eu acordo durante o sono 2 vezes para urinar, durmo muito bem. Já está errado. Não é o momento de urinar. Não é para acordar. Não é para acordar. Né? E hoje é muito comum isso. Mas eu durmo bem, mas eu acordo muito cansado. Não está dormindo bem. A gente não sabe, a gente não lembra, né? Então, tem alguns sinais que nos mostram um cansaço em demasia. Primeira coisa que a gente deveria pensar, realmente, né, antes do alimento, será que eu tenho uma boa noite de sono? Isso é uma prioridade. E é uma prioridade mesmo. Número 1. Porque ali do sono vão partir uma sequência de coisas que não aconteceram durante o sono que vira uma bola de neve. E aí vai, uma coisa atrás da outra. E o que você, assim, sugere como dica, apagar as luzes, desligar a TV, fechar os olhos, tem alguma meditação, alguma coisa que pode ser feita para ajudar? Porque eu acho que as pessoas também até são um pouco orientadas, né? Elas até sabem, tem que desligar a TV e tal, mas, poxa, queria tanto assistir aquilo, aquilo me entretém. Que tédio, então tentar ficar dormindo com tudo apagado, né? E parece que isso incomoda e aí a pessoa desiste na primeira semana, né? Mas tem alguma dica? Tem. O mais importante de tudo é que, assim, para sono eu preciso ter escuridão e silêncio. Isso é muito importante.
Segundo ponto, eletrônicos, né? A gente tem uma quantidade absurda de eletrônicos. Nosso cérebro funciona por eletricidade, a gente mede, né, do eletroencefalograma. Nosso coração também, quanto mais eletricidade perto de mim, próximo a mim, pior. Então, para quem mora muito próximo a antenas de telefone, tem que encontrar meios de bloquear. Tá? É muito importante. Nosso celular, nosso microfone está funcionando aqui como? Né? Tem eletricidade, está chegando lá na câmera, está chegando a vocês, né? Vocês estão nos ouvindo. E a imagem é a mesma coisa. Está chegando a vocês. De onde vem essa energia, essa imagem? Né? Por antenas. Isso interfere, então? Interfere bastante. Um dos males hoje que a gente está passando é a poluição eletromagnética. Então, tentar diminuir dentro do quarto, pelo menos. Eu passo o dia inteiro. Aí eu vou dormir com o iPad no meu colo, com o notebook no meu colo. É complicado. Celular. Então, diminuam essas luzes. Tenta apagar a televisão, silêncio, não ter roteador dentro do quarto, isso é fundamental, não dá para ter. Telefone sem fio ao lado da cama, não dá também. Procurar botar no modo avião, se possível, né? Meninos, vocês estão pensando em tudo isso? Quantos que ele já falou que a gente está fazendo errado? Mas isso tudo influencia bastante, né? Tem gente, isso é tudo bobagem. Isso é ciência, né? Quer fazer, faça, não quer. Melhora a qualidade do sono, por mais que não perceba, né? A longo prazo isso acontece. É interferência, no momento que não deveria ter interferência. Já vivemos num mundo diferente, né? Então, vamos dançar conforme a música, vamos nos adaptando. Não tem mais como ser escuridão plena desde as 7 horas da noite, não tem mais como. Né? Mas pelo menos no horário de dormir isso seria importante. As horas de sono, elas podem variar, né? Varia. Das pessoas, assim, não dá pra dizer, assim, você tem que dormir 8, você tem que dormir 9, você tem que dormir 5. Assim, por estudos até daria, viu, Carol? Vamos dizer de 7 a 8 horas. Né? É o mais saudável. O mais saudável. Tá. O que seria interessante era dormir antes da meia-noite, porque cada hora antes da meia-noite equivale a mais horas de sono depois da meia-noite, por causa de picos hormonais. Acontecem em um período ali próximo à meia-noite, depois das 2 da manhã. Então seria interessante antes da meia-noite deitar e dormir. E se tiver, mesmo assim, sinais de que a gente precisa mais do que hábitos, né? Trocar hábitos ali noturnos. Olha, mesmo assim não consigo, o sono é agitado, uma série de coisas. Pensar primeiro no que está faltando para o corpo. Isso é muito importante, né? E não, agora eu vou no remédio. Não. É melhor tomar suco de maracujá, tudo chá, que tiver chá, melhor, que ainda são fitoterápicos, que não causam nenhuma dependência, né? Para depois pensar no que falta dentro do corpo, que aí a gente tem uma série, a partir de uma certa idade, os hormônios vão declinando, nossas limitações vão aumentando, né? E tem o hormônio do sono, existe isso. Então, se a pessoa não estiver dormindo, vamos pensar primeiro na natureza. O que está faltando dentro do corpo? É um remédio ou o que ele tinha? Muda tudo. Olha só. Não perca amanhã a continuação desta super entrevista com Vitor Sorrentino, a polêmica da melatonina. E essa foi só a primeira parte da nossa entrevista. A continuação você acompanha amanhã. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa polêmica aí que eu falei. Polêmica da melatonina. Obrigada, querido Dr. Vitor Sorrentino. Quem quiser ter mais informações, o Insta dele é @doutorabreviado, Victor com C, Sorrentino, tudo junto. Doutor abreviado, Victor Sorrentino. Amanhã a gente continua esse belo